A história do homem na Terra é muito mais complexa e antiga do que muitas vezes percebemos. Algumas estruturas deixadas pelos povos do passado são tão antigas que já estavam de pé milhares de anos antes das pirâmides do Egito. Em todo o mundo existem ruínas misteriosas que desafiam o tempo e preservam rastros de culturas que viveram em um passado tão remoto que muitas vezes escapam à nossa compreensão. Vamos a algumas das mais fascinantes delas. Número 8. Monte Dacode, Itália. Iniciamos na ilha de Sardenha, na Itália, para conhecer o Monte Dacode, um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos da Europa. Estima-se que sua construção inicial remonte a cerca de 4.000 a.C., pela cultura Ozieri, uma civilização pré-nurágica que habitava a região. Essa estrutura singular combina elementos de um altar cerimonial e uma pirâmide de degraus, lembrando os zigurates da Mesopotâmia, o que é surpreendente se considerarmos a distância geográfica e cultural entre os povos. O local consiste em uma plataforma elevada, com uma rampa de acesso que era provavelmente usada em rituais religiosos. A teoria mais aceita é que o Monte Dacode tenha servido como um centro cerimonial importante, onde cerimônias eram realizadas para homenagear os deuses e forças naturais. Arqueólogos encontraram vestígios de ossos de animais e ferramentas de pedra, indicando a complexidade das práticas realizadas no local. Por outro lado, muitos estudiosos defendem que muitas evidências indicam que teria sido um observatório astronômico. Na realidade, o propósito exato da estrutura ainda é um mistério. O sítio também é cercado por pedras esculpidas e altares menores, que sugerem um uso contínuo por séculos. A construção foi modificada e ampliada ao longo do tempo, mostrando a importância duradoura que a estrutura teve para as comunidades locais. O Monte Dacode continua a intrigar estudiosos e visitantes e oferece um breve vislumbre das práticas e crenças dos primeiros habitantes da ilha, ainda que levante mais perguntas do que respostas. Número 7. Complexo de Sequim, Peru. Seguimos agora para o Vale de Casma, na costa norte do Peru, até um dos complexos arqueológicos mais antigos das Américas, conhecido como Complexo Sequim. Estudos indicam que as primeiras estruturas de Sequim-Barro tenham sido construídas por volta de 3.500 a.C. pela civilização conhecida como Cultura Casma Sequim, que também construiu o incrível Chanquilo e foi contemporânea da civilização de Caral. Essa antiguidade impressionante faz de Sequim um marco significativo na arqueologia, comparável em idade a grandes monumentos do mundo antigo, como as primeiras cidades da Mesopotâmia. Os sítios são compostos por plataformas de pedra, praças e muralhas, e um dos aspectos mais intrigantes são os relevos esculpidos em pedra, que retratam figuras humanas e cenas que podem representar rituais ou eventos militares. A precisão das esculturas levanta questões sobre as habilidades de engenharia e a organização social dessa civilização, considerando que ainda não utilizavam ferramentas de metal. O propósito das grandes estruturas ainda é desconhecido, e arqueólogos sugerem que seriam centros administrativos, espaços religiosos ou pontos de encontro para cerimônias sazonais. O complexo de Sequim, em especial Sequim-Barro, desafia a compreensão dos especialistas sobre o desenvolvimento das primeiras civilizações sul-americanas, revelando que sociedades complexas surgiram na região muito antes do que se pensava. Com novas escavações, mais detalhes sobre o significado e propósito das estruturas continuam a emergir e oferecem pistas fascinantes sobre a rica antiguidade do continente americano. Número 6. Túmulos de Bougon, França. A seguir, vamos para a França, na região de Deux-Sèvres, para conhecer um conjunto de monumentos megalíticos conhecido como os Túmulos de Bougon.
Este sítio impressionante remonta a cerca de 4.800 a.C., o que o torna um dos exemplos mais antigos de arquitetura funerária na Europa. O local é composto por um grupo de 5 grandes túmulos de diferentes formas, incluindo câmaras de pedra circulares e túmulos em formato de corredor. Foram construídos pela cultura Chassin, uma civilização neolítica que habitou a França pré-histórica. E acredita-se que os túmulos não eram apenas locais de sepultamento, mas o propósito exato do sítio ainda é debatido. Nas câmaras, os arqueólogos encontraram vestígios humanos, cerâmicas, ferramentas de pedra e outros artefatos, que podem sugerir rituais complexos. Foi também encontrado o crânio de um homem que passou por 3 trepanações durante sua vida, o que sugere um avançado conhecimento em medicina. Escavações mais recentes indicam que o local foi abandonado após sua última ampliação há 5.500 anos atrás, e a passagem havia sido bloqueada com uma grande laje de pedra. Porém, o motivo é desconhecido. Entre as curiosidades sobre os túmulos de Bougon, não se pode deixar de falar sobre a precisão e o esforço que foram necessários para construir essas estruturas massivas em uma época sem ferramentas metálicas. Precisaria haver uma grande organização social para realizar a sua construção, o que nos leva a uma nova visão sobre a capacidade e a engenhosidade dos povos de quase 7.000 anos atrás. Número 5. Char-e-Soukht, Irã. Vamos agora até o sudeste do Irã para conhecer Char-e-Soukht, também conhecido como Cidade Queimada, que é um fascinante sítio arqueológico datado de aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. Este complexo urbano foi construído pela antiga e ainda desconhecida civilização da Bacia de Helmand, que aparentemente tinha uma cultura avançada e conectada às civilizações vizinhas. A cidade recebeu o apelido de Cidade Queimada, devido às evidências em suas 3 camadas de ocupação que sugerem que sofreu grandes incêndios ao longo de seus 1.400 anos de existência. O sítio cobre uma área vasta com bairros residenciais, áreas comerciais, monumentais e grandes locais de sepultamento, o que demonstra uma organização urbana sofisticada para a época. Era provavelmente uma das maiores cidades da região e o número estimado de sepulturas em seu cemitério varia entre 25 e 40 mil. Entre as curiosidades mais notáveis de Char-e-Soukht estão os achados de artefatos extremamente avançados, como o primeiro olho artificial já encontrado, feito de betume e ouro, que pertencia a uma mulher enterrada no local. Além disso, uma pequena tigela de argila com desenhos que, quando girada, cria uma animação rudimentar, sendo considerada um dos primeiros exemplos de animação na história. A repentina queda e o abandono completo de Char-e-Soukht por volta de 1800 a.C. é um mistério. A ausência de qualquer estrutura de defesa ou fortificação também intriga os pesquisadores, já que a cidade parece ter sido uma grande potência econômica e cultural. Char-e-Soukht é um testemunho da habilidade e engenhosidade das civilizações antigas da Ásia e nos permite conhecer um pouco sobre as práticas e impressionantes inovações de um povo que ali esteve há mais de 5.000 anos atrás. Número 4. Templos de Tarxian, Malta. Vamos até Malta para conhecer os incríveis templos de Tarxian, um conjunto de monumentos megalíticos datado de aproximadamente 3.150 a.C. Esses templos foram construídos pela misteriosa civilização pré-histórica de Malta, que provavelmente floresceu na ilha muito antes do surgimento das civilizações egípcia e mesopotâmica. É um dos mais elaborados e bem preservados complexos arqueológicos do período neolítico, com uma arquitetura sofisticada que revela as habilidades avançadas de seus construtores. O complexo de Tarxian é composto por 4 templos interconectados, construídos com blocos de pedra enormes e projetados com uma precisão impressionante.
Dentro dos templos foram encontrados relevos esculpidos em pedra, representando animais, espirais e outras figuras geométricas. Entre os achados mais fascinantes está a enorme estátua de uma figura feminina que muitos acreditam ser uma deusa da fertilidade, o que sugere que o local servia a práticas religiosas relacionadas à vida, à terra e à natureza. Uma curiosidade intrigante sobre Tarxian é que ele parece ter sido utilizado por séculos, com mudanças e adaptações feitas ao longo do tempo. No entanto, o que causou o declínio desta civilização ainda é um mistério. Por volta de 2500 a.C., o uso dos templos parece ter cessado subitamente, e não há registros claros sobre o motivo. O que também intriga pesquisadores é como os antigos habitantes de Malta transportaram e ergueram as imensas pedras sem tecnologia avançada. As lendas locais dizem que os templos foram erguidos por gigantes em um passado remoto, e alguns achados do local, de certa forma, reforçam essa crença. Quem foi esse antigo povo e o que aconteceu com eles? Número 3. Pentre Ifan, País de Gales. Nosso próximo destino é o País de Gales, onde vamos conhecer Pentre Ifan, um dos monumentos megalíticos mais emblemáticos do país, localizado em Pembrokeshire. Este dolmen impressionante foi construído por volta de 3500 a.C., durante o período neolítico, e é atribuído às primeiras comunidades agrícolas da região. Composto por 7 grandes pedras, o dolmen de Pentre Ifan inclui uma enorme laje de pedra que pesa cerca de 16 toneladas e se equilibra sobre outros 3 pilares, criando um portal que impressiona por sua precisão e estabilidade. O propósito original de Pentre Ifan ainda é debatido, e a teoria mais aceita é de que ele tenha servido como um túmulo coletivo. Vestígios de cerâmica e ferramentas de pedra foram descobertos na área, indicando que o local tinha grande importância para os povos que ali viviam. No entanto, nenhuma evidência direta de restos humanos foi encontrada sob a estrutura, o que leva alguns pesquisadores a questionarem se realmente era um túmulo ou um local cerimonial. Uma das curiosidades sobre Pentre Ifan é sua localização, voltada para as montanhas Preseli, de onde se acredita que as pedras foram trazidas. Esse alinhamento coincide com eventos celestes, particularmente com o solstício de inverno, e levanta dúvidas sobre o significado espiritual ou astrológico do local para seus construtores. O mistério de como essas pedras enormes foram erguidas sem o uso de tecnologia moderna também ainda intriga pesquisadores. Qual seria o real propósito de Pentre Ifan e como as pedras foram movimentadas e posicionadas há 5.500 anos atrás? Número 2. Cairn de Barnenez, França. Voltamos para a França, na região noroeste conhecida como Bretanha, para conferir o Cairn de Barnenez, uma das mais antigas estruturas feitas pelo homem em todo o mundo. Datado de aproximadamente 4.850 a.C., é muito mais antigo que as pirâmides do Egito e até mesmo que Stonehenge. O monumento foi construído por comunidades neolíticas e reflete não apenas as habilidades arquitetônicas, mas a complexa organização social de seus construtores. Estudiosos estimam que apenas para construir a primeira fase do monumento seriam necessárias pelo menos 200 pessoas trabalhando todos os dias durante 3 meses. E a estrutura final tem ao menos 3 vezes o tamanho da primeira fase. Mede cerca de 75 metros de comprimento e 28 metros de largura, e é composto por 2 seções distintas, com um total de 11 câmaras funerárias internas. Em algumas pedras internas, há gravuras esculpidas que retratam formas geométricas e símbolos enigmáticos, como machados e serpentes. Essas marcas continuam a intrigar especialistas, pois seu significado exato permanece desconhecido.
A estrutura quase foi destruída completamente quando foi usada como pedreira nos anos 1950, até que algumas das câmaras fossem encontradas e a retirada de pedras foi proibida. O mistério do Cairn de Barnenês também envolve sua longevidade e a habilidade dos povos do Neolítico em transportar e posicionar pedras massivas com precisão sem o uso de tecnologia avançada. É incrível imaginarmos que um grupo grande de pessoas se uniu há quase 7.000 anos atrás para uma construção tão grande. Número 1. Tel Abu Huraira, Síria. Vamos até o vale do rio Eufrates, na região da atual Síria, para conhecer Tel Abu Huraira, um sítio arqueológico de enorme importância, que nos leva até os primórdios dos agrupamentos humanos. Este assentamento remonta a aproximadamente 13.000 anos atrás, situando-se no período final do Paleolítico e início do Neolítico, o que o torna um dos primeiros locais conhecidos em todo o mundo a mostrar a transição dos seres humanos de caçadores-coletores para comunidades agrícolas. A ocupação inicial do local começou por volta de 11.000 a.C. O que torna Tel Abu Huraira especialmente notável é o fato de que, ao longo do tempo, seus habitantes começaram a cultivar plantas e a domesticar animais, evidenciando o surgimento da agricultura. Este processo gradual é um marco na história da humanidade, pois indica uma das primeiras vezes em que os seres humanos deixaram de depender exclusivamente da caça e coleta para produzir seu próprio alimento. No local foram encontrados restos de cereais e ferramentas de pedra, usadas para moer grãos, além de evidências de práticas de construção com barro. As escavações também revelaram vestígios de mudanças climáticas bruscas, incluindo um possível evento catastrófico que muitos estudiosos acreditam ter sido causado por um fragmento de cometa ou meteoro. Hoje, Tel Abu Huraira é inacessível, submerso nas águas represadas do Lago Assad. Ainda assim, as descobertas no local oferecem um vislumbre fascinante das primeiras etapas da vida sedentária, marcando o início de um capítulo fundamental na evolução das civilizações humanas. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de algumas das mais antigas estruturas e ruínas, deixadas pelos povos que habitaram a Terra no passado remoto. Qual delas você mais gostou? Conta pra gente nos comentários. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima.